Hoje eu quero conversar com vocês, mulheres, porque nós estamos vivendo uma situação que a gente nunca pensou que pudesse viver dessa maneira. E aqui, quando a gente lê esse texto de Neemias, o que acontece? Era uma questão de um cativeiro, né? Então, quer dizer, Judá ia começar, diante da história de Neemias, a voltar para sua terra, né, para Jerusalém, mas continuaria subordinada ao rei persa, né? Então, dentro desse contexto e dessa condição, é muito lindo meditar, né, no começo dessa história, né, e que eu não vou ler aqui para não delongar, mas imagine assim os passos dessa história, porque quase todos conhecem essa história. Neemias ele recebe a notícia de como se encontrava a situação de Jerusalém, né? A palavra diz que quando ele fica sabendo daquilo, vem uma tristeza muito grande no coração dele. Por quê, né? Por que ele ficou tão triste? Porque ele estava assim, servindo aquele rei, ele tinha um alto cargo naquela circunstância, né? Copeiro do rei, quer dizer, experimentava aquela comida, assistia ao rei ali. A situação de Neemias, assim, humanamente falando, não era ruim, né? Mas o povo de Deus no Antigo Testamento sempre teve uma ligação muito grande com Jerusalém, porque antes do reino se dividir, quando Israel era um só, uma nação só, o que significava, o que representava Jerusalém para eles? Quer dizer, era o lugar da adoração. O templo ali era o lugar da presença de Deus. Então, Jerusalém era como se representasse, é ali onde Deus está. E a gente sabe que hoje não é mais assim, mas então para a gente entender por que aquela tristeza tão grande veio sobre Neemias ao receber a notícia de como se encontrava o seu povo, a cidade, né? Aonde, imagina na mente dele, é o lugar da habitação do Deus, Criador de todas as coisas, daquele que nos separou e nos chamou para andar com Ele. Então a Bíblia diz, queridos, que o Senhor, que ele chora, e durante alguns dias, Neemias nem comer não come. A palavra diz que ele fica dia e noite em oração. Eu imagino que talvez ele não tenha tido condições de ficar o tempo todo separado num quarto orando, mas eu imagino uma mente ligada em oração todo o tempo, buscando do Senhor. Deus, Senhor, tem misericórdia. Deus, algo precisa ser feito e nós necessitamos da tua intervenção, porque lá é o lugar da tua presença, né? E qual povo de Deus que pode viver sem a presença do Senhor? É impossível, não tem como. Então, assim, a causa era muito grande. E a palavra diz que ele ora e ele persevera em oração dia e noite, pedindo pelo povo dele, pela igreja, né? Assim, o povo de Israel. E o Senhor ouve a oração de Neemias. Ele ouve a oração de Neemias porque quando nós oramos pelas causas que são do Senhor, com certeza terão respostas essas orações. São orações alinhadas ao coração de Deus, né? Orações que são as que Deus está conosco nelas, quer dizer, o Deus da glória imanente, ele vem até aqueles que clamam pelas causas que são dele, né? Então, em função disso, o Espírito traz uma estratégia para Neemias. A palavra diz que ele servia aquele rei com tanta excelência que o dia que o coração dele estava batido, o rei na mesma hora percebeu e falou assim: eu nunca te vi dessa maneira. E, queridos, isso tem que trazer para nós assim, um grande testemunho do que é a vida de uma pessoa que teme e serve o Senhor. A vida de uma pessoa que verdadeiramente anda com Deus. Quer dizer, independente da situação,
Independente da notícia que recebe, ela tem uma intimidade com Deus a ponto de todo o seu semblante, de todo o seu comportamento testemunhar disso. Então, quer dizer, quando ele se abate por causa do povo de Deus, da cidade de Jerusalém, a situação, a palavra diz que o rei percebe e se compadece de Neemias. E assim, o rei pergunta assim, o que você quer que eu faça? E eu falo que Neemias faz uma oração rápida naquele momento, mas a gente precisa lembrar o seguinte, no capítulo anterior, a palavra diz que ele orava dia e noite por aquela causa. E eu não sei, queridos, porque qual que é a sua causa que você dia e noite tem apresentado diante do Senhor, mas cada um de nós tem uma, ou deveria ter uma causa. E a palavra diz que naquele momento eu imagino que o Espírito Santo vem sobre Neemias e dá aquela ideia, né? Pode falar que eu sou com você. Então não é que ele faz uma oração assim instantânea do nada, não. Tinha uma vida, tinha um comportamento de oração ali registrado no capítulo 1, de contrição, de jejum, de busca. E a gente sabe que o servo de Deus, a mulher de Deus que anda dessa maneira, ela é diferenciada, né? Os olhos do Senhor estão sobre esses que temem o seu nome. Então, o Senhor, ele obtém o favor do rei e segue para Jerusalém, né? E aí nós meditamos hoje a partir do versículo 11, que fala que quando ele chega e ele esteve 3 dias e ele se levanta à noite e não declara a ninguém o que Deus colocou no coração dele. E eu queria trazer isso para a realidade que a gente está vivendo agora. E eu sei que as mulheres, elas têm um chamado em Cristo para serem auxiliadoras, para serem edificadoras de lares com a sua sabedoria. Que sabedoria é essa? É a que vem do alto. É a sabedoria de Deus que nos capacita a sermos conforme Ele quer dentro dos nossos lares, né? E essa história, ela falou muito ao meu coração com relação a isso. Por quê? Porque 3 dias em silêncio, ele anda ali, observa e não declara nada. E às vezes a gente está vivendo situações dentro das nossas casas que exige de nós silenciar. Exige de nós observar todas as coisas. Qual a mulher que já não se levantou e caminhou durante as madrugadas pela casa, orando, estendendo as suas mãos, clamando a presença do Senhor sobre a vida dos filhos, sobre uma luta no casamento, sobre uma questão, às vezes, de fórum muito íntimo, ou de algo que envolve uma questão material, de suprimento da família. E aí, essa história de Neemias me fez lembrar esses momentos onde por várias vezes o Senhor nos chama na madrugada. E quando Deus nos chama à noite, você não sai falando com as pessoas, você não sai declarando, olha, eu tô acordado, eu tô orando. Não, é em silêncio. São momentos que não tem nenhum barulho e é só você e o Senhor. E ali você começa a buscar direção. E eu fico pensando que em tudo isso havia uma estratégia do Espírito de Deus sobre a vida de Neemias. A obra que ele ia empenhar era uma obra muito grande. Era uma obra que para aquela circunstância, que era uma circunstância de assolação, era uma situação de derrota. A cidade tinha sido queimada, destruída pelo fogo. E se a gente for trazer para a nossa realidade hoje, o que a gente está vivendo? Uma situação difícil no mundo, uma situação de assolação em alguns lugares, pessoas vivendo situações muito difíceis, humanamente falando, talvez sem saída. E esse é um tempo de nós nos posicionarmos primeiro em silêncio, para ouvir a direção de Deus, que foi o que Neemias fez. E durante aquela situação, né, ele guarda tudo no coração, porque quando Deus começa a dispensar algo sobre nós, é necessário você entender este tempo de Deus, porque
Nem sempre quando você entra num processo com Deus, normalmente, você precisa guardar no seu coração. Porque Deus, ele é um Deus de intimidade. Aquilo que é intimidade sua, você não propaga. Você não coloca de forma pública a sua intimidade. A sua intimidade é você. E o Senhor tem essa coisa conosco porque Ele nos criou e Ele nos chama a andar neste nível com Ele. E esse é um nível de silêncio, esse é um nível, queridos, onde a gente precisa guardar no nosso coração as estratégias que Ele dispensa. Andar de noite, às vezes nesse silêncio, é um tempo onde nós vemos coisas que na correria do dia não. É um tempo de observar, porque o que está acontecendo lá fora, no mundo, nós temos visto sim assolação, hospitais enfrentando dificuldades, pessoas passando já necessidade em função do desemprego, da falta de recurso, um monte de coisas. Mas nós vamos aprender essa noite juntos, que é muito importante a gente trazer essa situação para a nossa situação pessoal. E eu queria que você atentasse para algumas coisas que eu observei nesse texto. E a palavra diz que... Então, quer dizer, o tempo não era diferente do nosso. Era um tempo de assolação. É um tempo parecido, talvez, com o que o mundo está passando, mas uma situação complicada, vamos dizer assim. Então, este era o cenário de Neemias ali. E quando a gente está vivendo uma situação mais difícil, você precisa estar a sós com Deus. Você precisa receber estratégias que vêm do alto. E a palavra diz que a primeira coisa que Neemias faz é que eles, de noite, né? Então, quer dizer, pensem aí, mulheres que oram de madrugada, mulheres aquelas que Deus tem chamado para estar de joelho durante as noites, que o Senhor te dê força, que você não retroceda. Mas assim, você por você mesmo não levanta de madrugada, mas se o Espírito estiver te chamando, obedeça, porque Deus quer falar, Deus quer derramar, Deus quer trazer estratégia, Deus quer trazer visão. Só com a visão espiritual é que nós entendemos a realidade, queridos, a realidade, porque a nossa realidade já não é natural. Nós precisamos que o Espírito desvende o nosso entendimento para que nós compreendamos o que estamos passando, qual o papel nosso neste momento. E a palavra diz que ele sai pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. Interessante que nesse versículo 13 ele fala de duas portas. Uma porta do vale e que dava para uma fonte, né? Então nós sabemos que as cidades eram abastecidas por essas fontes. O vale normalmente você pode ver que Neemias, se você acompanha a leitura do 13, do 14, do 15, ele está sempre procurando passar em lugares onde tem água. Então, no vale, e ele segue a banda na direção da fonte do dragão. Então, não sei por que desse nome, mas era uma fonte de água. Mas ele tem uma outra porta, que é a porta do monturo. E essa porta do monturo era a porta do lixo. Era a porta onde se acumulava o lixo para fora da cidade, dos muros da cidade. Então ali tinha os estrumes, o que não presta ficava ali na porta do monturo. Por isso ela tinha esse nome. Mas aqui nesses versículos 13, 14 e 15, só tem uma citação referente a essa porta do monturo. Todas as outras, elas serão referente à porta do vale, ao ribeiro de água, e depois que ele contempla, quer dizer, que ele busca nessas fontes, lá no versículo 15 ele fala, então observei tudo e voltei para casa. E eu queria te perguntar uma coisa, durante esse período, a gente tem tido o grande privilégio de observar muitas coisas dentro da nossa casa. E a nossa casa tem porta.
porque toda casa tem porta, e mais de uma porta normalmente. E eu fiquei pensando nesses dias, qual a porta tem permanecido aberta da nossa casa? A que dá para o vale e para os ribeiros de água? Porque uma coisa é certa, o inimigo das nossas almas, aquele que odeia tudo que vem de Deus, inclusive família, ele faz de tudo para manter aberta a porta do monturo. E quando essa porta fica aberta, o que entra para dentro dos nossos lares é exatamente o que Satanás quer trazer. É o lixo, é aquilo que tem mau cheiro, é aquilo que é estrume. E nós sabemos que em sã consciência nenhuma de nós gostaria que entrasse esse tipo de coisa dentro dos nossos lares. Só que aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem estado atenta ao chamado de Deus para você? Aquilo que o Senhor neste tempo, aonde a assolação lá fora, sim, o Senhor te deu o privilégio de se recolher com Ele e a sua família. E essa porta do monturo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, precisa ser fechada, ser mantida fechada. Porque ele não precisa, o inimigo, que essa porta seja escancarada. Basta uma pequena fresta. E nós sabemos que aonde tem acúmulo de lixo e de coisas que não prestam mais, o mau cheiro é insuportável. E nesses dias, por exemplo, a gente sabe, eu recolho e guardo sempre o lixo com muito cuidado quando eu não está no horário adequado de colocar para ser recolhido, para que aquele lixo não prejudique a gente aqui dentro, né? Então esses dias eu tenho tido cuidado de manter a casa sempre perfumada, né? Existem alguns produtos que a gente até aprende na internet, que são baratos e tudo, e que deixam um perfume gostoso na casa. E é isso que Cristo quer trazer para dentro dos nossos lares neste tempo. O bom perfume dele, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança. Agora eu quero te dizer, amada, que esse perfume ele não entra do nada. Esse perfume entra quando nós invocamos, quando nós buscamos esse cheiro de Cristo nos nossos lares. E o que eu queria trazer de aplicação para nós através deste texto é que você, queridos, entendesse que em tempos de dificuldade, em tempo de assolações, são momentos onde nós precisamos de atitudes mais drásticas. Nós precisamos de posicionamentos mais sérios. Vocês concordam? Então este é um tempo que você precisa se colocar diante do Senhor para que Ele dispense através da sua vida aquilo que Ele quer trazer para a sua família, aquilo que através de você vai entrar. Você é aquela que pode estar atenta a observar que porta deve ser mantida aberta, a porta que dá para o ribeiro de água. Quem é a água da nossa vida? É Cristo. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, seja isso que entre na nossa casa. Então, a palavra que eu queria trazer para vocês nessa noite é esta, querido, que vocês possam entender a seriedade do posicionamento de uma mulher que entende o seu papel de edificadora de lares. Queridos, é um papel sério, porque edificar é construir. E construir não é fácil. Derrubar alguma coisa é fácil. Demolir, a gente sabe, né? Você chama um guindaste, você demole uma casa em minutos. Mas construir é um processo lento. Quanto mais capricho, melhor o resultado. E é esse o chamado que nós temos em Cristo. E é através desse chamado, ouvindo. E se isso requerer de você andar à noite sozinha, observar, prestar atenção, porque o Espírito vai trazer à sua mente o que está aberto, que precisa ser fechado.
Aonde precisa ser mantido aberto? A fonte que jorra água limpa, que vem do trono da graça de Deus, precisa estar acessível no nosso lar. E que seja a começar de nós, né? E me fez lembrar de um pequeno vídeo que a gente fez bem no comecinho, que me pediram para as mães, né? E que eu falei assim, a história sobre Deus está sendo contada agora pela sua vida. É pela nossa vida. Então, assim, eu entendo que se o Senhor nos chamou como edificadoras, nós precisamos pegar essa história de Neemias e entender que o desafio é grande, é seríssimo, porque famílias fortes em Cristo é o que o mundo precisa, é o que a igreja necessita. Porque hoje, qual que é a igreja que nós estamos congregando? É a sua própria casa. Você é a habitação do Espírito. E aonde a reunião do povo de Deus, o Senhor ali ordena a sua bênção. A igreja, por exemplo, hoje é a minha e a sua casa. Por isso, eu quero te desafiar nessa noite. Pede o Espírito Santo te mostrar qual o lugar aonde a porta do monturo tem sido de vez em quando aberta ou tem estado aberta. O que tem entrado? O que pode ser lixo? Você sabe muito bem. Aquilo que tira a paz da família. Aquilo que tira o que Deus quer dispensar. Aquilo que toma lugar daquilo que o Espírito Santo quer manifestar. Aquilo que tem entrado sorrateiramente para tirar o nosso tempo de qualidade. Um tempo que nós deveríamos estar buscando muito mais a Deus, porque está nos sendo concedido esse tempo, ele ser gasto com coisas que não nos levam a nada, só nos esvaziam. Isso é monturo, queridas. Isso é manter fresta aberta para que o mau cheiro do monturo tome conta. E nós sabemos que não precisa de muito tempo para o lixo entrar para dentro. E tirar lixo de dentro de uma casa é uma coisa horrível. Você imagina você terminar de dar uma faxina, limpar toda a sua cozinha e a hora que você for pegar o saco de lixo orgânico, esse saco estoura na sua cozinha. E cai tudo no chão. É muito desagradável. E é exatamente isso neste tempo que o inimigo quer fazer dentro dos lares. Agora eu creio que se as mulheres, cumprindo o seu papel, o seu chamado em Cristo, de edificadoras de lares, de auxiliadoras idôneas, se posicionarem, essas portas vão ser fechadas na autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, aquele que é a fonte, aquele que quer jorrar água limpa e cheiro de bom perfume dentro dos nossos lares. E eu te desafio nesses dias a se posicionar de maneira que o Senhor possa te usar poderosamente, amadas. Não desperdice esse tempo, leve a sério o que Deus quer fazer através da sua vida. E eu tenho certeza que serão edificados muros que apontarão para a eternidade, muros de proteção, que beneficiarão aqueles que vivem com você no seu lar e aqueles que se achegarem. Porque a nossa casa também é sempre para acolher aqueles que o Senhor mandar. Eu sei que esse é um tempo de restrição, mas entendam o que eu estou falando. A obra de Cristo em nós e através de nós, ela vai sempre apontar para muito mais. O que Deus edificar hoje na sua vida, na sua casa, pode ter certeza que beneficiará a muitos que você nem imagina. Então eu quero te desafiar a buscar em Cristo esse bom perfume. E aí, se você sentir que o Espírito testificou algumas coisas no seu coração que vão ser transformadas em algumas atitudes práticas, do tipo deixar a casa um pouco mais perfumada, faça isso. Traga de todas as maneiras o bem-estar naquilo que depender de você, né? Desde de um preparo a uma organização, a uma limpeza,
Mas entenda uma coisa, quando o Espírito começar a ministrar, guarde primeiro no seu coração. A gente não precisa sair falando aquilo que Deus quer tratar conosco na intimidade. É um tempo da gente absorver tudo que Ele tem para cada um de nós. E nós sabemos que Ele está fazendo isso na intimidade, no secreto conosco. Vai, queridos, ajuntando tudo isso no seu coração, para que você seja instrumento para abençoar muitos, muitos, muitos. E entenda que na autoridade do nome de Jesus, às vezes nós temos que tomar posturas drásticas para manter fechada essa porta do monturo. Agora eu quero te dizer que precisa ter a autoridade de Cristo na sua vida. E isso, como é que a gente conquista essa autoridade? É com uma vida de oração, consagração, jejum, com busca. Quando nós buscamos a Deus, Ele se faz presente. Quando Neemias chega ali, no início daquele capítulo 2, e obtém o favor do rei, vai lá e lê para você ver no capítulo 1, versículo 3, versículo 4, 5. Queridos, ele estava orando dia e noite. Aquele homem estava buscando Deus sem parar para aquela missão. E eu quero te dizer que a sua missão hoje está aí, ó, debaixo do seu nariz. Não pense você que ela está lá, não. Ela está aqui, a sua primeira missão. Então é um tempo de que você deve estar atenta, entender que o que o Senhor começa a compartilhar com você e a te chamar a se juntar a Ele, fique em silêncio para receber essa porção, para que você possa, na autoridade de Jesus, manter aberta esta porta que vai jorrar água do trono, água limpa sobre os seus, que vai descedentar toda sede, toda necessidade, que vai suprir toda falta, né? A gente que é mãe escuta os filhos, eu já tô com saudade, eu queria isso, eu queria aquilo, né? Mas essa água, ela supre toda a nossa necessidade. E é disso que as nossas casas precisam nesse tempo. É um tempo onde, às vezes, uma parte muito grande da igreja desprezou o que Deus dá muito valor, que é a sua casa, a sua família, os seus filhos. É o mais precioso depois de Cristo que você recebeu. E o Senhor está nos permitindo edificar esses muros, manter, né, sob vigilância para que a porta do monturo permaneça sempre fechada. E a porta que dá para o vale do ribeiro, aberta, escancarada, para que Cristo reine em nós e nas nossas casas. Lembra, sua casa é a igreja. Ela sempre foi. Se ela não era tratada como tal, estava errado. E talvez Deus permitiu tudo isso para a gente ficar aqui dentro, para entender, isso aqui é a igreja. Isso aqui é o lugar de adoração, é o lugar de acolhimento, é o lugar, queridos, do bom cheiro, do perfume de Cristo. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. E que você possa meditar mais nessa palavra, né? E o texto que nós lemos hoje foi Neemias, capítulo 2, versículo 11 até o 15, né? E o que eu tinha para dividir, né, com vocês, partilhar com vocês é isso, que o Senhor tem falado muito no meu coração e que tem trazido muita alegria para entender que no Senhor nenhum tempo é desperdiçado, sabe? Tudo aponta para uma obra muito grande que Ele faz em nós e através de nós. E mesmo você que, eu não sei como que é a sua situação familiar, mas entenda que você é a casa e a morada do Espírito. E se Ele tem te chamado para um particular, para coisas diferentes nesse tempo, se disponha. Se disponha. À noite, em silêncio. A gente nem tá podendo, né, conversar muito com as pessoas, tá um pouco privada disso, mas nada é à toa. Nada é à toa. Porque o nome dele é santo, porque tudo que ele faz é bom. E a palavra diz que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Cristo. E nós amamos o Senhor. O que nós queremos
é que Ele seja Senhor dentro da igreja que nós estamos hoje, chamada lar, né? A casa de oração nossa hoje, lar. Porque aprove ao Senhor que neste tempo fosse assim. Queria orar por você nessa hora e agradecer a Deus por essa comida gostosa que Ele dispensou sobre o nosso coração nessa noite. E o meu desejo e a minha oração é que você possa compreender a profundidade do que Deus está fazendo, receber dele e que você faça diferença. Aonde? Aonde Deus te colocou. Se nesse tempo é dentro de casa, faça diferença aí dentro de casa. Será de grande relevância para Deus. Imagina no mundo espiritual o que Deus quer edificar dentro do seu lar. Porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu quero agradecer todas as irmãs que participaram. E a Suelen, que Jesus abençoe. Denise, que o Senhor possa te fortalecer, tá? Para que não haja, assim, nenhuma dúvida naquele que é o seu chamado. Edificadora de lar, auxiliar, né? E dar suporte a todos que o Senhor colocou ao redor de você, né? Que seja assim para a glória do Pai.